Olá, bom dia. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus de Mateus 20, que fala da parábola dos trabalhadores da vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os trabalhar na sua vinha. E aí ele saiu 6 horas da manhã para chamar trabalhadores, ele saiu às 9 horas da manhã, ele saiu meio-dia e ele saiu às 5 horas da tarde. Terminando o dia inteiro do expediente, ele chamou aqueles homens para fazer o pagamento. E na hora de fazer o pagamento, ele começou a pagar os que chegaram por último, aqueles que trabalharam apenas 1 hora. E ele pagou 1 denário a esses que trabalharam 1 hora. E aqueles que começaram logo cedo, eles pensaram, se eles que chegaram agora, por último, estão recebendo 1 denário, então nós que começamos a trabalhar logo cedo vamos receber muito mais. Mas quando chegou a hora de pagar esses, eles também receberam 1 denário. E eles ficaram chateados e falaram, como você pode pagar a mesma coisa se nós trabalhamos o dia inteiro debaixo desse sol causticante? E aí o dono da vinha disse, eu não estou sendo injusto com você, eu estou pagando o que eu combinei com você, que foi 1 denário. Então, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Eu paguei e quis pagar a esses o mesmo valor. Então, vocês estão com inveja porque eu sou generoso? E aí a gente observa nessa parábola uma manifestação da graça de Deus tão grande. Porque aqui nós observamos que nenhum dono de qualquer empresa vai pagar a mesma coisa para quem trabalha 1 hora ou para quem trabalha 12 horas. Ninguém vai pagar a mesma coisa. É claro que a visão dessa parábola é divina e Jesus começa a dizer, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu procurar trabalhadores. Então, aqui não é uma visão humana, mas uma visão divina. E é justamente onde a graça, Onde a graça é manifestada aos homens, através de Deus, através do que Ele decidiu. E Ele decidiu, Ele quis nos amar, Ele quis nos abençoar. Porque a graça, ela não está relacionada ao que eu faço, ao que eu fiz. Se eu trabalhei menos, se eu trabalhei mais, se eu mereço ou se eu não mereço. A graça, ela está relacionada a não levar nada em conta. Se eu fiz ou se eu não fiz, Jesus não leva nada em conta. Porque aqui no versículo 14, o dono da vinha diz, eu quero dar ao que foi encontrado por último a mesma coisa. Ou seja, uma decisão dele. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos agraciar com a sua bondade, com a sua misericórdia. E nós não recebemos a graça porque nós trabalhamos duro ou porque nós fazemos por onde. A graça, ela é um dom imerecido, é um favor, A graça, ela nos dá aquilo que a gente não merece. Porque, na verdade, se nós fôssemos falar de justiça, a Bíblia diz que nós, como pecadores que somos, merecemos o inferno, Em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida é eterna. O dom gratuito da vida é eterna. Então, na verdade, tudo é de graça, Nós merecíamos a morte eterna. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então, em Romanos 6:23 diz que todos, sem nenhuma exceção, todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, estão da glória de Deus. Mas somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Perceba que é de graça, é tudo gratuito, é tudo grátis. Deus escolheu nos amar, Ele escolheu nos abençoar. Nenhum de nós recebemos um pagamento de acordo com o nosso mérito. Pelo contrário, nós nunca vamos conseguir atender a todas as exigências de Deus, porque é tudo perfeito, E nós nunca vamos ser perfeitos enquanto nós estivermos aqui. Então, nada
nada vai nos desqualificar desse amor. Nada vai nos desqualificar dessa graça, porque ela já nos alcançou. Já nos alcançou através do sacrifício de Jesus na cruz. Na verdade, a graça salvadora, ela se manifestou através de Jesus. Então, não é aquilo que eu faço. A graça, ela não se trata do que eu sou ou de que você é. A trata não fala de quem somos. A graça fala do que Deus é. E Deus não dá o que nós merecemos. Isso é a graça. E a misericórdia, ele não dá o que nós merecemos. A misericórdia é diferente da graça. A misericórdia é que ele não dá o que nós merecíamos, que é o inferno. E a graça, ele dá o que nós não merecemos, que é a salvação eterna e o perdão pelos nossos pecados. Então, que você possa ter essa experiência com a graça de Deus, um Deus de amor, um Deus de misericordioso. Nós observamos em todo o Antigo Testamento e a Bíblia que ele é um Deus benigno, compassivo, piedoso, bondoso. Ele tem prazer em nos abençoar, sua ira não dura para sempre. Ele é bom e ele é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de perdão e de misericórdia. E que você possa sentir essa graça dentro de você. Aquele homem ao lado de Jesus na crucificação, aquele homem, ele pecou a vida inteira, fez terríveis coisas a vida inteira, mas na hora daquele momento que ele estava com Jesus, ele disse: Senhor, mestre, lembra de mim, quando você entrar no teu paraíso, no teu reino. Ele disse: ainda hoje tu estarás comigo. Então ali a graça foi tamanha. Talvez você pergunta: meu Deus, como é que aquele homem bandido, terrível, na hora de morrer, ali ele não teve tempo de ir à igreja, não teve tempo de ler Bíblia, não teve tempo de nada. Ali a motivação do coração dele era porque ele reconheceu Jesus como filho de Deus e para ele aquilo era o que importava. E como Jesus sonda os nossos corações, Deus sondou o coração daquele homem e viu que era sincero e verdadeiro e perdoou aquele homem, porque a graça é isso, não leva em conta o nosso passado e nem o que nós fizemos, mas ele nos dá de graça o perdão, porque a graça ela não tem preço para quem recebe, ela tem preço para quem dá, né? O doador é que paga o preço para dar. E quem recebe, recebe de graça. E o preço Jesus já pagou na cruz do Calvário por nós. Que você possa ter experiência com esse Deus de graça, com esse Deus de amor, que te ama independente do que você é e do que você fez. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.